Vamos fechando os nossos olhos para a nossa abertura do trabalho de hoje. Vamos relaxando o nosso corpo físico, esquecendo o calor da sala, a agitação do dia, os problemas que tivemos, os problemas que teremos. Vamos como se estivéssemos tomando uma ducha espiritual, limpando todo o nosso perispírito, nos acalmando, nos tranquilizando, nos envolvendo nas energias que aqui estão nesta sala, trazida pelos nossos amigos espirituais desde o início do dia. Vamos agradecendo a presença deles aqui conosco, o seu amor, o seu carinho, eles que estão sempre presentes todo dia ao longo da nossa encarnação. E vamos todos nós aqui, encarnados e desencarnados, nos unindo em muito amor, em muita paz, muita tranquilidade. Vamos entrando agora em contato com o dirigente espiritual desta casa, que também está aqui entre nós, coordenando os trabalhos de passe, de preleção, as escolas, os atendimentos, tudo o que fazemos dentro desse centro espírita. E assim, envolvidos com os trabalhadores desta casa, vamos como que levantando da cadeira neste momento, indo lá para cima, lá para o alto. Vamos vendo o nosso Brasil todo iluminado, o nosso país que foi designado por Jesus para ser a futura pátria do Evangelho, da onde sairão as lâmpadas que irão iluminar o planeta. Vamos agradecendo a todos aqueles amigos nossos que tomaram para si a execução desta tarefa. Ismael, Bezerra, Chico Xavier, Armon, todos esses nossos amigos que tanto torcem pelo nosso crescimento espiritual. Vamos agora até Jesus, nosso Mestre, imaginando Ele em suas pregações ao final da tarde. Vamos vendo Jesus rodeado pelos seus apóstolos, vamos vendo Maria, sua mãe, Maria Madalena, João Batista, seu primo, e todos aqueles nossos amigos que compuseram o quadro do apostolado. Junto ao Mestre, vamos pedindo agora que Ele nos leve até o Pai, através da prece que Ele nos ensinou no Sermão do Monte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E assim, em sintonia com o Pai, com Jesus, com seus apóstolos, Maria, sua mãe, com aqueles nossos amigos que dirigem o Brasil espiritualmente, vamos lentamente voltando a esta sala, nos recolocando na cadeira onde estávamos e abrindo os nossos olhos para a preleção de hoje. Está todo mundo bem? Então tá bom, beleza. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Jesus, o mandamento maior, sua missão aqui na Terra e a felicidade pela redenção. Qual que é o maior mandamento de Jesus? E precisa amar a si próprio também? Também. Amar a Deus, amar o próximo, amar a si próximo, o cachorrinho, o gato, amar tudo, tentar amar todo mundo. Lógico que tem umas pessoas que a gente tenta, mas parece que engasga, mas vamos em frente, né? Quando Jesus esteve encarnado, Ele nos trouxe duas coisas principais. Se a gente resumir toda a doutrina dele e encaixar com a doutrina dos Espíritos, Ele nos trouxe dois mandamentos. A primeira é a certeza da vida eterna. Ele mesmo mostrou isso. Todo mundo viu Ele numa cruz crucificado, todo mundo viu Ele sendo colocado numa tumba, e 3 dias depois Ele aparece para Maria Madalena. Como é que um homem que está morto sai andando e conversa com os outros? Então a morte não deve existir.
Deve existir alguma coisa depois da morte do corpo físico, que fica lá no Araçá, que a nossa vida permanece. Se a nossa vida permanece depois da morte do corpo físico, vem o segundo mandamento. Nós herdamos aquilo que nós fazemos. Os atos que nós fazemos, nós levamos conosco. Isso é castigo? Então o que é? O que vocês acham que seja? Lei do retorno. Oi? Lei do retorno. Eu diria a lei do aprendizado. Sim. Você faz, tem coisa que você acerta, tem coisa que você erra nessa vida, como todo mundo. Aquela que você acerta, você põe na caixinha, anota lá como dá certo, morreu. Aqui não deu certo, você vai ter que voltar lá e fazer de novo. Queimou o pão na chapa de manhã? Desculpa, vai ter que ir na padaria comprar outro, passar manteiga, pôr na chapa e prestar atenção para não queimar. Isso é a nossa vida. Um exemplo bem simples que a gente pode aplicar para tudo que a gente faz. Então, isso que Jesus nos trouxe, a vida eterna e a herança de nós mesmos. Essa herança é um aprendizado, não é castigo. É como uma criança, errando que a gente aprende. A mãe não pode, de maneira alguma, suprimir o aprendizado do filho. Você imagina a mãe chegar lá e falar: amanhã você não precisa fazer prova de matemática. Toda aquela matéria que ele deixou de aprender vai fazer falta lá na frente. E é assim que nós somos espiritualmente também. Aí nós precisamos passar por todos esses aprendizados. Aqui na aula de hoje ele fala de redenção. Redenção eu fui procurar dentro do cristianismo, do catolicismo. Ele fala que é a crença na libertação do homem por meio do sacrifício de Jesus. Jesus nos deixou um exemplo. Um exemplo. Ele não salva ninguém. Ninguém pode ser salvo. Eu acabei de dizer da prova de matemática. Ele nos deixou um aprendizado. E outra coisa que é dito dentro do catolicismo é o pecado original. Infelizmente você nasceu com o pecado original. Mas pomba, eu cheguei hoje nesse emprego, já tenho pecado, já estou errando antes de entrar dentro do prédio. Não dá. Tem alguma coisa errada nessa teoria. Como é que você erra antes de entrar no emprego? Você vai errar lá dentro, você vai. Isso, vai acertar e vai errar. Mas então, isso dentro do catolicismo está impregnado. Aí eu fui na Revista Espírita, de março de 1868, e fui procurar Kardec. Kardec, o que ele nos diz? Ele não vai mexer nesse dogma, ele foi esperto. O francês foi esperto, ele falou: não quero saber disso, o catolicismo fala isso, nós não vamos entrar nesse mérito. Ele fala que o espiritismo está baseado nas leis da natureza. Qual é uma das leis da natureza, uma das leis divinas? Acabei de falar uma, qual que é? Aprendizado. Aprendizado? Lei do amor? Amar a todos, ao pai, ao vizinho, a todos. A lei do trabalho é uma lei? O que vocês acham? A zebra, para comer, ela tem que ir no pasto. O leão, para comer, ele tem que caçar. O homem, para comer, tem que trabalhar. A criança, para fazer a prova de matemática, a famosa prova de matemática, vai ter que estudar. Então nós estamos sempre na lei do trabalho, sempre. E o que trabalho traz de consequência para nós? Aprendizado? Uma coisa acima do aprendizado. O aprendizado é imediato, depois você vai? Elevação, né? Evolução. Evolução. Aprendizado, evolução. Então você vê como Deus estruturou o universo. Trabalha e evolua. E quando a gente para de trabalhar, o que acontece? Estagna. Oi? Se estagna, né? Aí vem a espiritualidade, dá um empurrão na gente, manda para frente, e fala: vai trabalhar, põe uns amiguinhos ali para fazer barulho, e a gente continua andando. É a lei da vida. Aprendizado,
e evolução. Trabalho e evolução. E isso que se baseia o Espiritismo, não na salvação. Eu acabei de falar, você não pode eximir seu filho de fazer prova de matemática. Como é que ele vai crescer? Sei que é um saco, mas tudo bem. Ninguém gosta, né? Outra coisa que Kardec fala é que houve vários Messias. Alguém podia me dizer o que é Messias? Tradução? Enviado por Deus. Quantos enviados Deus mandou para nós? Bom, segundo a doutrina espírita, foi, acho que Moisés, Jesus e Kardec. Jesus, Kardec, os apóstolos, Chico Xavier. Quantos guias espíritos, quantas lâmpadas para iluminar, como está no Apocalipse, Deus mandou para nós? E continua mandando todo dia. São pessoas que se preparam para ajudar a humanidade de alguma maneira. Seja no âmbito científico, seja no âmbito moral, seja em várias coisas. Então ele manda esses messias para nos ajudar. Então se houve vários, haverá vários ainda. Aqui ele fala, depois ele fala, aqui ele fala no título, felicidade pela redenção. Eu substituiria felicidade pela redenção, felicidade por ter sido salvo, eu substituiria por outra coisa. Dever cumprido. Mãe, cheguei em casa, fiz a prova de matemática e tirei 8. Passei do ano. Cumpri com o meu dever. Aí vem a mamãe e fala, você não tirou 10, porque não deu para colar do amigo da frente a segunda questão, é lógico. Então, fiz a minha parte, isso que é importante. Sensação do dever cumprido. Tem uma historinha, alguém já leu o livro de Francisco de Assis, do Miramês? Leia um livro, é muito interessante. Ele fala nesse livro, conta a história de Francisco de Assis. A humanidade estava imersa na Idade Média, aquela perseguição da igreja, todos aqueles problemas que estavam havendo na Idade Média. Então Jesus resolve pinçar um de seus apóstolos, um dos 12, e voltar para a terra como Francisco de Assis. Foi João, aquele que cuidou da mãe de Jesus, escreveu um evangelho também, e foi um dos apóstolos, era o mais jovem deles. Então Jesus pega João e manda como Francisco de Assis. E leiam no livro, ele dá um show de bondade como Francisco de Assis. Tem muitas histórias lindas dele. E chegou o dia de Francisco de Assis morrer, ou João morrer de novo, né? E voltar para a espiritualidade. Bem, eu conheci 2 que morreram como ele e o Chico Xavier. Né? Os 2 foram recebidos por Jesus quando desencarnaram. Imagina Jesus aparecer para receber a gente. Acho que só esses caras, né? Porque nós, se vier o pai e a mãe, já tá bom, né? Então, ele é recebido por Jesus e Jesus fala para ele, agradece o que ele tinha feito e diz, perceba-se com a sensação do dever cumprido. Você imagina, por tudo que o cara faz, o que interessa é que ele cumpriu o dever dele. E como recompensa você vai reencontrar seus 11 amigos da época do apostolado. Marcos, toda aquela turma lá. Então, sensação do dever cumprido. Fez a sua parte. Nessa encarnação a gente consegue fazer tudo? Acabei de falar da prova de matemática. Se tirei 8, tá bom, né? Tá ótimo, passei de ano. A gente não consegue fazer tudo. Não adianta a gente querer ter a pretensão de ser 100%. Algumas coisas a gente consegue. A maior parte delas a gente vai dar um melhor de nós para a gente tentar alcançar um resultado positivo. Eu acho que isso que interessa. Junto com o nosso aprendizado, junto com a nossa evolução, e a gente vai encarnação após encarnação, se lapidando aqui dentro, melhorando aqui dentro, para a gente poder fazer as coisas. Amando o próximo, amando a esposa, o vizinho, o cachorro, o gato, trabalhando, crescendo, aprendendo e ajudando dentro daquilo que a gente pode. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, mas esse que é o problema.
Mas tudo bem, procurem ler, se vocês tiverem a possibilidade de ler um livro de Francisco de Assis, é belíssimo, tem uma história lá que ele fala do lobo, de um lobo que todo mundo na cidade tinha medo desse lobo, e Francisco de Assis vai na montanha atrás do lobo. Traz o lobo para a cidade e o lobo fica manso, do lado de um apóstolo de Jesus, e vocês leem um livro, a história. O lobo, quando ele vai desencarnar, né, ele deita num lugar ali, num pano que tinham colocado, de repente ele vê um monge na frente dele, ele abana o rabo e levanta e sai correndo atrás do monge, só que o corpo tinha ficado lá. Acho que é só, vamos lá, vamos fechar os nossos olhos de novo, fazer as nossas vibrações. Vibrações são emanações de amor do nosso coração, que a gente coloca numa caixinha espiritual que está aqui do nosso lado, estou brincando, a gente entrega para a espiritualidade aqui presente, e eles levam onde se faz necessário, onde tem uma pessoa chorando, onde tem uma pessoa morrendo, onde tem uma pessoa nascendo, onde há desânimo, onde há guerras, dor, enfim, onde o nosso amor se faz necessário. Vamos vibrar então por todo o nosso planeta, essa bolinha azul que girando no espaço, que todos os pontos onde ainda o Evangelho de Jesus não foi compreendido, o nosso amor possa ser levado até lá. Vamos vibrar agora novamente pelo nosso Brasil, envolvendo ele em muita luz. Vamos vibrar agora pelo nosso ambiente de trabalho, essa importante oficina de aprendizado, de evolução, de paciência, de respeito. Que esse lugar onde trabalhamos ao longo da semana possa ser muito iluminado e que possamos encontrar pessoas que nos ajudem e que possamos ajudá-las. Vamos vibrar agora pela nossa família, pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos filhos, pelo cachorrinho, pelo gato, pelos nossos vizinhos, amigos, nossa família, enfim, todas as pessoas que nos são caras ao coração. Vamos vibrar agora por todas as casas de oração, não importa a bandeira que levante, os católicos, judeus, protestantes, evangélicos, umbandistas, espíritas, maometanos, todas as religiões que nós pudermos imaginar, que elas estejam sempre com suas portas abertas, as portas dos seus templos abertos, para aqueles que precisam de uma palavra de incentivo, para aqueles que precisam de uma palavra de oração, que precisam simplesmente de um aperto de mão. Vamos vibrar agora por esta casa que nos acolhe. Vamos vibrar também por as casas que trabalham junto com esta, a nossa creche, o nosso centro de adolescentes e crianças, o CVV aqui em cima, o Centro Espírita Alvorecer Cristão onde estamos, para que possamos também manter as nossas portas abertas, para podermos ajudar aqueles que possamos, que tivermos possibilidade. Por último, vamos vibrar pelo nosso grupo aqui reunido, novamente agradecidos por estarmos aqui. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que está ao nosso lado, torcendo pelo nosso crescimento. E desta forma vamos dizendo graças a Deus. Pessoal, obrigado. Todo mundo bem? Então tá bom. Mês que vem tem mais e a gente se encontra. Tchau para vocês. Bastante aprendizado.